Então, o seguinte, semana passada a gente esteve falando sobre, eu comentei com vocês algo assim que eu tinha ouvido e que me chamou muita atenção, que foi saber, sabe, como pessoas que crescem na igreja, que andam nos caminhos do Senhor desde pequeno, chegam em certas etapas da sua vida e alguns questionamentos vêm na sua cabeça, como por exemplo, quem é Deus? Será que Deus existe? Será que nós estamos fazendo as coisas certas? Depois de muitos anos de igreja, e esses questionamentos vêm na cabeça de muitos jovens, e eu comecei a perceber, isso acontece porque nós não conhecemos nada da Bíblia. Nós somos uma geração que não conhece a Bíblia. A minha geração é uma geração que não lê a Bíblia, é uma geração que não ora, é uma geração que não vai na EBD. A minha geração é uma geração que não conhece a Deus, é uma geração do Shaba, do Shei, de ouvir uma música sabe, e muito na emoção, e poucos estudam a Bíblia, poucos sabem da Bíblia. E eu digo isso com muita tristeza, meu irmão, muita tristeza. Nos últimos anos eu convivi com alguns jovens e que não sabiam o basicão da Bíblia, o basicão sobre salvação, sobre Deus, sobre Jesus. E isso me faz pensar em um ciclo que talvez precise ser renovado, principalmente dentro das nossas famílias. Porque quem é das antigas, né? Você aí se você já tomou a vacina, se você já é da geração Coronavac, aí, se você já foi vacinado, você já tá ligado no que eu tô falando. Se você é das antigas, a gente conhece o cara que ele é das antigas, se ele já foi vacinado agora. Se você já tomou a vacina, você tá ligado que você frequentava EBD, você lia a Bíblia. Quantas pessoas participavam de cultos domésticos, quantas pessoas sabiam sobre tantas coisas, meus irmãos. Quantos de nós fomos embaixadores do rei? Quantos de nós fomos mensageiros do rei? Quantos de vocês foram liderados pelo irmão Furtado ou pela irmã Leni Paris? Quantas irmãs estudavam a Bíblia, estudavam sobre missões? E a gente vê que a minha geração, apesar de ter passado por isso também, já assim no finalzinho talvez disso, são de pessoas que chegam hoje aos 30, aos 32 anos de idade, aos 35 anos de idade, questionando quem precisamos acreditar, porque isso é uma doutrina básica, ou seja, todos nós, seja você pentecostal ou você tradicional, nós temos que concordar nisso se nós somos cristãos e acreditamos na Bíblia. E hoje eu vou trazer uma outra doutrina básica para nós, sobre quem é Deus. Semana passada a gente estudou sobre quem é a Bíblia, o que é a Bíblia, e nós vamos estudar hoje quem é Deus. Então feche seus olhos e vamos orar. Deus, nós oramos para que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, mas nos encher de sabedoria do Teu Espírito Santo essa noite. Possamos ter encontros com o Senhor e possamos crescer em conhecimento do Senhor, achar o Senhor, achar a revelação de quem Tu és nas Escrituras. Fale com a gente. Coloque a mão no seu coração, meu irmão, diga assim: Senhor, fale comigo. Espírito Santo, abra o meu entendimento e o meu coração. Me dê olhos para ouvir, ouvidos para ouvir e olhos para ver. Me dê ouvidos para ouvir e olhos para ver. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sabe, meu irmão, quem é Deus? Essa é uma pergunta que é muito feita pelas pessoas nas universidades. Quem é Deus? É uma pergunta que é muito feita por pessoas no dia a dia. Quem é Deus? Quem é Deus? E as próprias Escrituras explicam quem é Deus. A primeira coisa que eu queria dizer para você está lá em João capítulo 10, versículo 30.
quando Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. A primeira coisa que você precisa entender quem é Deus passa por uma doutrina chamada doutrina da Trindade. E ela é um pouco complexa de ser entendida, mas é simples se você tentar entender na simplicidade dela. Sabendo que Deus, Ele é muito maior do que aquilo que nós podemos descrever, porque o nosso conhecimento ou o nosso entendimento, ele não consegue definir exatamente quem é Deus. E a gente define e estuda somente sobre quem é Deus através dos atributos de Deus, que nós estamos estudando no podcast toda terça-feira. E alguns atributos são comunicáveis, que são coisas que Deus comunica com o homem, coisas que Ele tem, que Ele partilha com o homem. Alguns são incomunicáveis, coisas que somente Deus é. Mas existe uma definição que passa sobre a doutrina da Trindade, que é uma verdade para todo o nosso coração. A doutrina da Trindade diz que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo só pessoa. Então é muito interessante e importante que você possa pensar na Trindade como uma unidade, como é 3 em 1, sem dividir, sem confundir as pessoas, são a mesma pessoa. Então, quando muitas vezes a gente fala, né, o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade, mas numa questão de classificação de estudo, mas não como classificação de poder ou de quem é mais importante. Porque a gente fala Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas sendo eles uma pessoa só, os 3 têm a mesma importância, porque são uma pessoa só e têm o mesmo valor. Então, Jesus, ele costumava, quando ele estava falando, usar o plural para falar de si próprio. Jesus falava isso juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo. Por quê? Porque os 3 são um. Ele diz aí em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Sabe, Jesus chegou a mesmo a reivindicar para si o título sagrado, que é eu sou, que era costumadamente usado no Antigo Testamento. Por exemplo, quando você lê Êxodo capítulo 3, versículo 14, você percebe que o nome de Deus é eu sou, é o título que Deus tinha sobre ele. Ele falava assim, olha, eu sou. E você já ouviu várias pregações do pastor Eduardo sobre o eu sou. E em João capítulo 8, versículo 58, Jesus também diz isso. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, quando Jesus reivindica o mesmo nome, o mesmo título sagrado, eu sou, que Deus usava no Antigo Testamento, é uma prova de que Ele e o Pai são uma pessoa. Isso ofendeu os religiosos da época, isso mexeu com a igreja e os grandes sabichões da igreja na época. E levaram as pessoas até crucificar Jesus, porque eles não aceitavam a alegação da igualdade do filho com o pai. Eles achavam um absurdo, uma heresia, alguém dizer que era Deus, mas eles não compreendiam que Jesus e o Pai eram uma só pessoa. Sabe, na doutrina da Trindade não existe um maior que o outro. Na doutrina da Trindade, nenhum é o primeiro, nenhum é o último, nenhum é maior, nem o outro é menor. Na doutrina da Trindade, as 3 pessoas são iguais entre si. Então, como estas palavras podem até parecer contraditórias, a afirmativa de Jesus, meu Pai é maior que eu, está lá em João capítulo 14, 28. E o Filho não pode fazer nada por si mesmo. João capítulo 5,
versículo 19. Aí você vai falar assim, olha, mas se Jesus falou isso em João capítulo 5, 19, e João capítulo 14, 28, que o Pai era maior do que ele, que ele não poderia fazer nada por si só, Jesus acabou de dizer que o Pai era maior do que ele, então eles não são iguais, porque se o Pai é maior do que ele, o Pai manda no Filho. Aí é importante você entender o seguinte, durante a encarnação de Jesus, Jesus viveu como homem entre os homens, deixando um exemplo para nós da perfeita dependência do seu Pai. Então, quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um, e o Pai é maior que eu, ele estava querendo nos ensinar que nós temos um Pai que é maior do que nós também. Ele estava querendo nos dar o exemplo, não querendo o diminuir em relação ao Pai. Então, nessa mesma condição, Jesus ele apenas não declarou que o Pai era maior do que ele, em João capítulo 14, 28, e que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, em João 5,19, mas ele também se colocou de joelho e ele orou ao Pai, em Lucas capítulo 22, 41, 42. Então, além dele dizer isso, ele se prostra diante do Pai. Qualquer pessoa que estivesse vendo isso, vai falar assim, olha, claro, o Pai é maior do que ele, eles não podem ser uma só pessoa. Então, nós não podemos, entanto, usar essas condições que acabamos de ler aqui, para tentar justificar a falsa teoria de que Cristo, de alguma forma, é inferior a Deus. Não, Cristo e o Pai são a mesma pessoa. E Cristo estava fazendo aquilo para nos ensinar sobre a dependência do Pai. Por que você acha que o Pai enviou o Filho até nós? Porque o Filho veio nos ensinar como ser filho de Deus. E para que a gente pudesse entender a dependência, entender que nós precisamos morrer para viver, inclusive entregar a nossa vida e perder a nossa vida, por amor ao Evangelho, o Filho precisou vir em carne para nos ensinar o que é ser um filho. E pelo sangue do Filho, nós somos aceitos por Deus e somos co-herdeiros de Cristo. Então, igual ao Pai, quanto à sua divindade. Menor que o Pai, quanto à sua humanidade. Então, para redimir a humanidade, o Filho eterno, Jesus, não deixou o seio do Pai. Enquanto andou entre homens, Jesus se referiu como o único Filho gerado por Deus, que está no seio do Pai, também como o único Filho do homem que está nos céus. Então aqui há um mistério. Na encarnação de Jesus, o Filho revelou a sua divindade, mas não a esvaziou totalmente. Ele abriu mão de sua glória, ele se esvaziou, mas não totalmente, porque ele não deixou de ser Deus quando ele estava na terra. A unidade da Trindade deixava impossível que Jesus pudesse deixar a própria divindade, que ele pudesse perder a própria divindade. Ao tomar a natureza humana, Jesus ele não se tornou menor do que ele já havia sido antes. Jesus não ficou menor porque veio homem, menor do que como ele era no céu, porque é impossível que Deus se torne menor do que ele já é. Então a transformação de Deus em algo que ele já não fosse antes é impossível. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Então os três são um. Não há nenhum maior do que o outro e não há nenhum mais poderoso do que o outro. Terceiro ponto, todos atuam juntos. Então as pessoas da Trindade, sendo uma só pessoa, eles possuem uma única vontade. Eles trabalham sempre juntos e a vontade deles é a mesma. Em nenhum ato é executado por Deus se Jesus não quiser. Nenhum ato é executado por uma pessoa sem que a outra não participe, porque eles são uma pessoa só. Todo ato de Deus é realizado pela Trindade em unidade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Se a gente começar a pensar em um Deus fazendo uma analogia com o homem, o resultado fica muito incompreensível. Mas as pessoas da Trindade, elas não discutem entre si até chegar num acordo a partir de uma interação intelectual, como a gente faz quando a gente quer discutir alguma coisa numa roda. Deus não junta com Jesus e o Espírito Santo e eles, ei, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar o homem? Vamos criar o homem, mas olha só, o homem pecou, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma reunião aqui, o que a gente vai fazer agora? Não, eu acho que você tem que ir lá salvar o mundo, mas não, por que não vai você? Não, eles não são assim. O diálogo entre o pai e o filho, que as escrituras descrevem, é entre o Pai Celestial e o homem Cristo Jesus. A comunhão, a interação entre as pessoas da Trindade não necessita de som. A interação entre as pessoas da Trindade não precisa de esforço. A interação entre as pessoas da Trindade não precisa de qualquer movimento, porque eles são um. Sabe, algo comum pensado pelos cristãos é dividir a obra de Deus em 3 pessoas, dando papéis específicos, como por exemplo, da criação para Deus, da redenção ao Filho e da regeneração ao Espírito Santo. Então, isso é verdade? Sim, mas em parte. Deus Pai Criador, Deus Filho Libertador, Deus Espírito Santo o Consolador. Você já ouviu isso várias vezes. Eu não estou dizendo que isso não é uma verdade, isso é uma verdade, mas em parte. Por que em parte? Porque a obra da criação é atribuída ao Pai, em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas em Colossenses 1:16, a obra da criação também é atribuída ao Filho, porque nele foram criadas todas as coisas. E Salmo capítulo 104:30, a obra da criação é atribuída ao Espírito Santo. Então eu posso dizer sim, que o Filho participou da criação e o Filho também é criador. E que o Espírito Santo também participou da criação e ele também é criador. Porque eles são uma só pessoa. Então a encarnação é retratada como feito das 3 pessoas em concordância, em Lucas capítulo 1, versículo 35. Ainda que somente o Filho tenha se tornado carne. Só o Filho se tornou carne, mas em concordância com as 3 pessoas. Então todos atuam juntos. Sabe, Deus ele não tem uma origem, Deus não tem fim. E aí que está a grande dúvida que martela na cabeça das pessoas. Porque as pessoas tentam dimensionar ou tentam ver qual é o tamanho do poder ou potencializar algo para conseguir defini-lo. Você olha para uma pessoa e diz, ele é forte, ele é alto, ele é muito poderoso. E quando você olha para Deus, Deus tem todas essas coisas no superlativo. Deus é grande, mas qual é o tamanho de Deus? Deus é poderoso, mas qual é o poder de Deus? Deus sempre existiu. E aí isso não entra na nossa cabeça, por quê? Porque nós vivemos numa era chamada cronológica, que vem de cronologia, que vem de cronos, que tem a ver com o tempo que a gente vive, cronológico. Ou seja, o tempo cronológico é o tempo que nós estamos inseridos, em que o amanhã depende do hoje, e o hoje só existe porque teve o ontem. Por exemplo, Deus criou as coisas em Gênesis a partir da cronologia. No primeiro dia ele criou uma coisa, no segundo dia ele criou outra coisa. Apesar de que esses dias não são dias consecutivos, como 24 horas, né? Se você começar a estudar um pouco mais profundo, você vai perceber que a diferença do primeiro versículo para o segundo versículo de Gênesis são eras. São muitos anos de diferença. Mas Deus ele não tem uma origem, ele não tem um fim, porque Deus ele não vive dentro do Cronos. Deus ele vive num tempo chamado Aion, que é o tempo de Deus, é o tempo fora de tempo.
Eu costumo sempre dar uma ilustração, essa ilustração resolveu assim a minha mente em relação a isso. Imagine, meu irmão, que tudo que você está vendo na tela é o onde Deus vive. Tudo isso aqui é a eternidade de Deus. Deus vive aqui. E imagine que o que você conhece como tempo seja esse lápis. Seja esse lápis. Em que aqui, olhando daqui para cá, seria aqui mesmo. É porque aqui é espelhado. Aqui seria o dia que você nasceu. E aqui é o dia que você vai morrer. Aqui é o dia 27 de junho de 87, dia que eu nasci. Aqui é o último dia da minha vida, que eu não sei qual é, o dia que eu vou morrer. Então, para que eu conheça esse dia, eu chegue nesse dia, eu preciso passar pelos outros dias. Só que toda a minha linha do tempo está inserida no Ion de Deus, que é essa tela que você está vendo aqui. Toda, a tua televisão, imagine aí. Ou seja, todo o meu tempo, o meu primeiro dia de vida, os próximos dias seguintes, estão dentro de uma eternidade. Eu não consigo ver os dias seguintes, mas quando Deus olha para a minha vida, Ele enxerga todos os meus dias numa única cena. Por isso o Salmo capítulo 139 diz sobre isso, que Ele escreveu os dias, os seus dias, antes que você fosse gerado um embrião. Por quê? Porque para você entender as coisas, você precisa que os dias sejam consecutivos, mas Deus não. Deus, Ele olha para você e você está inserido dentro do tempo de Deus. Todas as coisas que foram criadas estão inseridas dentro do tempo de Deus. Então Deus, Ele não tem origem nem fim. Esse é o fato de Deus ser onisciente, dele olhar e saber tudo o que vai acontecer, porque quando ele olha a linha do tempo da vida, ele vê tudo de uma única cena, ele olha e já vê tudo de uma vez. Sabe, esse é exatamente o fato que distingue quem Deus é de qualquer coisa que não seja Deus. Por quê? Porque qualquer coisa que a gente conheça está dentro do Cronos, e só Deus vive no Ion. Só Deus vive fora do Cronos. Ou seja, qualquer coisa que um universitário, que um filósofo, que qualquer pessoa queira definir como Deus, está dentro do Cronos, está dentro do tempo cronológico. Depende que uma coisa aconteça depois da outra, depende de uma série de coisas, nunca vai saber o que vai acontecer daqui a tantos anos, mas todas essas coisas estão dentro do Ion, estão dentro do tempo de Deus, e isso que define quem Deus é, de o que Deus não é. Voltou. Quando nós entendemos isso, a gente começa a perceber quem é Deus. E a gente para de questionar a existência de Deus. Sabe, é muito difícil para uma mente como a nossa compreender, porque nós somos criados, tudo para nós tem uma origem, tudo para nós tem um início, tudo para nós tem um começo, e admitir que existe alguém que está além de nós, fora das nossas categorias, fora da nossa realidade, existe uma grande dose de humildade. E aí é onde entra o questionamento de será que Deus existe? Porque o homem sempre quer montar um Deus de acordo com a sua vontade. As pessoas começam a perguntar, será que Deus existe? Sabe por quê? Porque agora elas estão rodeadas do mundanismo, e para elas a Bíblia deixou de ser a grande verdade. Então elas começam a questionar Deus, porque elas não acreditam na autoridade, na clareza das Escrituras, elas não acreditam na suficiência nem na necessidade das Escrituras, e aí elas começam a questionar Deus. Por quê? Porque se a Bíblia também já não é tão necessária, talvez Deus não seja tão grande assim. Por quê? Porque as coisas que estão na Bíblia confrontam diretamente o lifestyle, o estilo de vida daquelas pessoas. E elas querem fazer uma teologia baseada no que elas acham sobre os negros, no que elas acham sobre as mulheres que são violentadas, o que elas acham sobre os pobres. E quando a sua teologia é fundamentada em cima de uma sociologia, de uma filosofia, ou de qualquer outro tipo de coisa, de qualquer coisa que não seja a Bíblia, você vai querer montar um Deus de acordo com a sua vontade, com o seu gosto, para servir a você.
E aí existe aquele questionamento: mas será que Deus existe? Precisa de uma grande dose de humildade, precisa de uma grande dose de renúncia, admitir que o Deus a quem nós conhecemos como Deus, que é o único Deus, é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa colocar como Deus. Sabe, é muito mais comum a gente trazer Deus para o nosso nível, ou a um nível que a gente é capaz de imaginar, mas a gente tem que tentar compreender Deus dessa forma, mas não se esquecendo que nada que a gente possa imaginar vai definir totalmente quem é Deus. Mas qual é a diferença que isso faz na sua vida? Qual é a diferença que faz na sua vida saber sobre a Trindade? Por exemplo, talvez você não escute muitos sermões sobre a Trindade. Qual a diferença que isso faz na sua vida? Saber que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são o mesmo. E qual é a diferença que isso vai fazer na sua vida? Vai fazer. Sabe qual? Saber o tipo de Deus a quem você serve muda toda a perspectiva que você tem acerca da vida. É impossível, meu irmão, você saber o que ou quem você é até você conhecer um pouco mais sobre quem é Deus. Sabe, isso muda toda a sua forma de como você enxerga o mundo. Sabe, você começa a perceber que você serve um Deus que está acima do tempo, um Deus que está acima dos dias, um Deus que está acima de todo o poder que você possa imaginar, um Deus que pode redimir aquilo que você acha que você não vai mais conseguir, apenas com uma palavra. Aquilo que você acha que aquilo que vai acontecer, meu irmão, daqui a 10 anos na sua vida já é uma realidade para o Senhor. Olha, mas eu oro, essas coisas não acontecem, meu irmão. Isso já é uma realidade no tempo de Deus. Ainda não aconteceu na sua vida, porque você precisa que um dia passe depois do outro. Mas para Deus, o seu tempo vive dentro do tempo de Deus. Aquilo já é uma realidade. Saber o tipo de Deus que você serve traz uma alegria e encoraja você a seguir em frente. Aleluia. Sabe, uma afirmação que resume a superioridade de Deus. Ele diz assim: eu sou. Eu sou. Jesus disse: eu sou. Deus disse: eu sou. Meu irmão, saber quem é Deus muda tudo na sua mente. Saber quem é Deus muda tudo na sua vida, da sua forma de se relacionar com as pessoas, da sua forma de resolver os problemas, encarar os problemas de frente. Você sabe que você tem um Deus, e não é qualquer Deus, é um Deus que vive fora do tempo, todo poderoso, é o Deus que é eu sou. A essência do pecado é a criatura criada para adoração perante ao trono de Deus, no seu próprio trono. É a criatura sentada no trono que era para ser o trono de Deus. É a essência do pecado, a independência, que a gente já falou umas 4 semanas atrás. Mas quando você entende que Deus é o eu sou, a posição de Deus tira toda a possibilidade de você tentar qualquer outro tipo de coisa para ser maior. A autoexistência de Deus, Ele sempre existir, revela toda a sua superioridade sobre qualquer outro ser. Tudo veio dele, por intermédio dele, tudo voltará para ele. Último ponto: Deus também é autossuficiente. Sabe, o que Deus quer que Ele seja, Ele já é por si só. Deus, Ele não necessita de adoração para existir. Deus pede para que você possa adorá-lo, porque existe uma recompensa quando você adora a Deus, porque Ele quer que você experimente. Mas Deus não é movido à adoração. Deus, a existência de Deus não depende de que nós o adoremos. Deus criou a criatura.
E Deus é o único criador que cria alguma coisa e não obriga essa coisa a servi-lo. Você cria alguma coisa, você cria um carro e você quer que aquele carro sirva até ele quebrar. Mas Deus não, Ele cria e Ele coloca no seu coração um desejo de você ser atraído para Ele, mas Ele quer que você queira chegar até lá. Deus não precisa de adoração, Deus não é movido a adoração. Quem é movido a adoração é o diabo. O combustível da vida do diabo é adoração. Ele necessita ser adorado para existir. Deus não, Deus existe sem que você o adore. O desejo, o combustível de ser adorado é um desejo diabólico. Deus não precisa de adoração. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Procura corações que confiem nele para que possam experimentar esse privilégio, dessa intimidade com ele. Mas Deus não é. Deus não existe por causa da adoração. Deus não existe, o combustível da existência de Deus não é a adoração. Deus existe por si só. Toda a vida de Deus está nele. Toda a vida que você conhece veio dele. Nenhuma outra criatura possui vida por si própria. A vida é um dom de Deus. E a vida de Deus, por sua vez, ela não foi recebida de qualquer outro lugar ou de qualquer outro ser. Ninguém criou Deus. Deus não foi gerado por ninguém. Se existe um ser de quem Deus pudesse receber o dom da vida, seria dele mesmo. Por isso que quando Jesus nasceu pela barriga da Maria, né, pela gestação de Maria, ele foi gerado por Deus ali. Deus gerou Jesus. Deus gerou Jesus homem. Uma forma correta de pensar em Deus é como aquele que tem e que contém todas as coisas, que dá tudo que existe, que faz tudo que existe, mas nada tem a receber, exceto aquilo que ele tenha dado primeiro. Deus é completo, meu irmão, não há nenhuma necessidade em Deus. Deus não necessita de nada. E aí isso é um caminho muito amplo. Deus não necessita do seu dinheiro, Deus não necessita da sua atenção, Deus não necessita da sua adoração, da sua, para ele existir. Estou chateado com Deus, nunca mais vou orar. Deus não necessita disso. Deus mantém um relacionamento voluntário com tudo aquilo que Ele criou. Mas nada que Ele sinta qualquer tipo de necessidade para ser suprida fora de si mesmo. Sabe, tudo que respira precisa de ar. Todo ser vivo precisa de comida. Mas todas essas coisas necessitam de Deus para existir. Deus não necessita de nada além dele mesmo. Então essa palavra necessário, ou necessidade, ela é extremamente estranha para Deus. Porque Ele é um ser supremo. Essa palavra necessidade não está dentro do vocabulário de Deus e na definição de Deus. Nada está acima de Deus, nada está além de Deus. Deus Todo-Poderoso, exatamente por isso que Ele não carece de nenhum tipo de apoio, porque Ele é todo-poderoso. Até a câmera agora deu deu um zig aqui, ó. Eita glória, meu irmão. Você é do manto e falou assim: eita glória. Deus Todo-Poderoso não precisa de nada, meu irmão. Esse é o Deus a quem a gente serve. E por que isso é importante a gente saber? Porque, meu irmão, eu sei que você tem uma dificuldade, você está passando por algumas dificuldades, coisas que talvez você ache que nada pode te salvar, mas você serve a um Deus que é todo-poderoso, acima de qualquer tempo, acima de qualquer coisa. Tudo veio dele e por meio dele, tudo voltará para ele.
Então quando você ora, você não está falando com um fantasma. Você não está falando com um velho da prancheta lá em cima que fica anotando o seu desempenho. Não, você está falando com um Deus Todo-Poderoso que para ouvir a sua oração. Um Deus Todo-Poderoso que dá atenção para você. Um Deus Todo-Poderoso que ama você, que quer estar com você todo dia. Um Deus Todo-Poderoso que não quer somente te dar as coisas, mas Ele quer dar Ele mesmo para você, a ponto dele entrar no seu espírito para morar dentro de você. Esse é o Deus que você serve, o Deus Todo-Poderoso que mora no ar, e ao mesmo tempo Ele cabe dentro do seu espírito, Ele mora dentro de você. Ou seja, quando Ele diz que você pode orar, e você pode pedir a Deus, você pode pedir a Ele, em nome de Jesus, e segundo a sua vontade, Ele vai conceder. Isso muda toda a sua ideia sobre oração, porque agora, meu irmão, se você tem acesso ao dono do universo, ao Criador que está acima de todo tempo, de tudo, para que você possa sentar e entrar no gabinete dele para conversar com ele, a sua oração, ela não é praticamente de baixo para cima, mas você ora de cima para baixo. Você ora a partir do céu. Aleluia. Isso faz você, sabe, em nome de Jesus, ficar cheio de motivação para orar. Porque quando você ora a partir daquilo que está em concordância com a palavra, aquilo que Deus quer fazer. Então você ora de cima para baixo. Porque tudo acontece por meio dele. Aleluia. Eu queria terminar essa mensagem te encorajando você, meu irmão, a essa noite abrir o seu coração, encher o seu coração de fé, porque o Deus que você serve é o Eu Sou, e o Espírito Santo que está dentro do seu coração é o mesmo Deus, Eu Sou. Então você pode colocar a mão no seu coração, você pode colocar a mão e orar, sabendo que ao mesmo tempo a sua oração sobe aos céus, ao mesmo tempo a sua oração toca e é respondida pelo Senhor que está dentro do seu coração, porque Ele toca e intercede por você, e ao mesmo tempo a sua oração chega até o céu e através dos decretos de Deus elas voltam para a terra como respostas, e você também ora de lá para cá. Ou seja, ore, tenha um relacionamento com Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Senhor, nós oramos porque o Senhor é o Eu Sou, porque Jesus é o Eu Sou, porque o Espírito Santo é o Eu Sou, e o Espírito Santo mora em nós. Jesus mora em nós, Deus mora em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Por quem são vocês? Que nada é maior. Fortaleça e enche o nosso coração de alegria e de expectativa do que nós podemos encontrar quando nós fechamos nossos olhos e entramos em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém.